Eu nunca imaginei que o dia em que minha vida finalmente começasse a mudar fosse uma terça-feira cinzenta de julho, com cheiro de chuva no ar e um frio que entrava pela janela do corredor do hospital, como se quisesse me avisar que algo diferente estava por vir. Eram quase 11 da manhã quando o celular vibrou no bolso do meu jaleco branco, e eu mal terminara de trocar o soro de um paciente no quarto 12. Olhei a tela. Era Rogério. Deixei cair a chamada. Não por descuido, por escolha. Porque naquele dia, pela primeira vez em 19 anos, eu havia tomado uma decisão que ele ainda não sabia, e eu precisava que minha voz estivesse firme quando eu finalmente parasse de fugir. Deixa eu te contar como cheguei até aquela terça-feira. Porque essa história não começa num tribunal, não começa numa briga de cozinha, não começa num flagrante cinematográfico. Ela começa muito antes, num momento tão pequeno que qualquer pessoa de fora acharia que eu estava exagerando. Começa numa noite de novembro de 2018, quando eu estava sentada à mesa da sala, pagando as contas do mês, e Rogério chegou em casa depois da meia-noite cheirando a um perfume que não era o meu, e quando eu perguntei de onde ele vinha, ele não respondeu. Ele jogou as chaves na bancada, foi para o quarto, e antes de fechar a porta disse, sem nem me olhar: "Conceição, você é muito chata, sempre foi, só não percebi logo." Eu fiquei sentada naquela cadeira por 40 minutos sem conseguir me mover. Não de choque, não de raiva, de vergonha. Vergonha de mim mesma, porque a primeira coisa que pensei foi: será que ele tem razão? Será que eu realmente sou chata? Será que estou fazendo alguma coisa errada? É isso que 19 anos de erosão fazem com uma mulher. Eles não chegam de uma vez, chegam em gotinhas. Uma comentada sobre seu cabelo aqui, uma piada sobre seu peso ali, um silêncio que dura dias e que de alguma forma sempre é culpa sua. E quando você percebe, já não sabe mais quem era antes de tudo aquilo começar. Meu nome é Conceição Amaral. Tenho 47 anos, trabalho há 22 anos como técnica em enfermagem no Hospital Metropolitano de Campinas e por 19 anos fui casada com um homem chamado Rogério Amaral, que tinha o dom raro de fazer você se sentir invisível enquanto sorria para você. Tenho 2 filhos com ele, Tiago, que tem 17 anos, e os olhos do pai e o coração da minha mãe, graças a Deus. E Letícia, 14 anos, que é tão parecida comigo que às vezes dói de tanto amor que eu sinto quando olho para ela. A casa onde a gente morava fica num bairro tranquilo de Campinas, numa rua arborizada onde as crianças ainda brincam na calçada no fim de tarde. Uma casa bonita, de alvenaria, com jardim na frente e uma mangueira nos fundos que meu pai ajudou a plantar quando a gente se mudou. 270 metros quadrados de sonho que eu ajudei a construir com cada plantão dobrado, cada hora extra, cada mês em que eu abria mão de comprar algo para mim, porque a prestação do imóvel precisava ser paga, e Rogério tinha uma situação no escritório essa semana. Situação. Essa era sempre a palavra dele. Situação, problema, complicação. Nunca especificava. E eu, idiota, nunca insistia o suficiente. O escritório de Rogério ficava na avenida John Boyd Dunlop, uma dessas saletas comerciais que ele alugou lá por 2012, dizendo que ia montar um negócio sólido, um legado para os filhos. Ele era despachante, fazia regularização de veículos, transferências, licenciamentos, aquele tipo de serviço que todo mundo precisa uma hora na vida e ninguém gosta de resolver. Era um trabalho honesto, e eu nunca desrespeitei isso. O problema nunca foi o trabalho. O problema era o que acontecia depois do horário de trabalho, nos bares que ele frequentava, nos motel que apareciam na fatura do cartão como restaurante ou conveniência, nas ligações que ele atendia saindo do cômodo, na voz que mudava de textura quando ele digitava certas mensagens, achando que eu não estava olhando. Eu comecei a anotar as coisas numa caderneta azul marinho em 2016. Não sei exatamente por que escolhi aquela caderneta. Estava na gaveta da cozinha, uma dessas que você compra sem saber por quê e fica esquecida por meses. Mas uma noite eu abri aquela gaveta procurando uma caneta e a caderneta estava lá, e eu pensei,
preciso parar de guardar isso só na minha cabeça. Porque minha cabeça já estava cheia demais. Então, comecei a escrever. Data, hora, o que ele disse, o que ele fez, onde ele estava, quanto dinheiro sumiu, que desculpa ele deu. Sem drama. Só fatos. Como uma enfermeira anota o prontuário de um paciente. Fria, metódica, precisa. Naquela caderneta azul tem uma anotação de março de 2017, que diz o seguinte: e eu vou te contar com todas as letras porque você precisa entender com que tipo de homem eu estava lidando. Ele disse que se eu tentasse fazer alguma coisa contra ele, eu ia sair dessa casa sem nada. Disse que tem advogado e que eu não tenho prova de nada. Disse que todo mundo na família dele ia testemunhar contra mim. Disse que eu devia agradecer por ele ainda estar aqui, porque mulher da minha idade não arruma mais ninguém. Eu tinha 40 anos naquele dia. 40 anos, 2 filhos, 22 anos de profissão, e ouvi aquilo calada, de pé no corredor, segurando uma toalha que acabara de dobrar, porque naquela semana a máquina de lavar tinha quebrado e eu lavara tudo à mão. Dobrei a toalha, coloquei no armário e fui anotar na caderneta. Eu não me tornei uma mulher forte de repente. Quero que você entenda isso. A Conceição, que foi à delegacia naquela terça-feira de julho, não acordou corajosa da noite para o dia. Ela foi construída aos poucos, tijolo por tijolo, numa obra silenciosa que aconteceu enquanto todo mundo dormia. Cada noite que eu chorava escondida no banheiro, depois que as crianças dormiam, e eu me olhava no espelho e me perguntava até quando foi parte dessa construção. Cada plantão de 12 horas em que eu cuidava de estranhos com mais carinho do que meu próprio marido alguma vez me cuidou, também foi parte. Foi. Cada reais da herança da minha mãe que eu escondi numa conta que ele jamais soube que existia foi um tijolo. 94 mil reais. Ela deixou para mim quando morreu em 2020. Rogério nem foi ao enterro. Disse que tinha uma reunião. A Marlene foi quem me fez enxergar o tamanho do que eu tinha nas mãos. Marlene é minha cunhada, irmã do meu primeiro namorado lá da época de escola. Mas a gente ficou amigas de verdade. Dessas amizades que sobrevivem a tudo, inclusive ao namoro que não durou. Ela é técnica em informática, trabalha para uma empresa de segurança digital. E quando eu finalmente me sentei com ela numa tarde de sábado de abril e coloquei tudo em cima da mesa, ela ficou me olhando por um longo tempo, sem dizer nada. Depois disse: "Você tá com tudo isso anotado há quanto tempo?" Eu disse: "Quase 8 anos." Ela fechou o laptop que estava usando, empurrou pro lado e disse: "Conceição, o que você tem nessa caderneta não é só desabafo, é prova. Agora me deixa te ensinar a transformar tudo isso em algo que nenhum advogado do mundo vai conseguir derrubar." Foi Marlene que me ensinou a usar o aplicativo de gravação do celular de forma que o arquivo fosse automaticamente salvo numa nuvem criptografada. Foi ela que me mostrou como tirar print de conversas, de forma que os metadados de data e hora ficassem registrados. Foi ela que organizou tudo num HD externo, classificado por data, com descrições de cada arquivo, guardado na casa dela em Americana, porque na minha casa eu não me sentia segura para guardar nada. Durante 8 meses eu gravei. Não bisbilhotei, não invadi, não menti. Apenas fui presente no lugar em que já estava e deixei o gravador ligado quando ele pensava que eu estava distraída. E então chegou aquele sábado de junho, 2024. Letícia tinha saído com uma amiga. Tiago estava no treino de futsal e Rogério não sabia que eu tinha ficado em casa porque dissera que tinha um extra no hospital. Eu não tinha. Eu tinha ficado em casa de propósito. Porque nos últimos 3 dias, Rogério tinha saído às 10 da manhã, dizendo que ia ao escritório e voltado depois das 22 sem responder mensagens. E alguma coisa dentro de mim, aquele instinto que você vai desenvolvendo depois de anos lendo as microexpressões de um mentiroso, me disse que aquele sábado seria diferente. Eu fiquei sentada na sala no escuro, das 10 às 14 horas, com o celular na mão. Às 14h22, ele mandou uma mensagem dizendo que estava fechando uma documentação importante e que não ia conseguir almoçar em casa. Eu não respondi. Às 15h14, abri o aplicativo de localização que tinha pedido para Tiago instalar no celular do pai meses atrás
dizendo que era por segurança do adolescente poder localizar os pais em caso de emergência. Rogério aceitou sem questionar porque Rogério nunca imaginou que eu fosse capaz de planejar algo. O pontinho azul no mapa estava numa rua do bairro Jardim Proença que eu nunca tinha visitado. Peguei o carro. Fui. Estacionei a 2 quarteirões de distância porque minha mão estava tremendo tanto que eu não conseguia estacionar mais perto sem bater em alguma coisa. Caminhei até o endereço. Era um sobrado cor de salmão com grade preta, jasmins na calçada, o cheiro adocicado misturado com o da minha própria adrenalina. O carro de Rogério estava na frente. Eu tirei o celular do bolso, abri a câmera e filmei. O carro, a placa, o endereço da rua, a data e hora no canto da tela. Fiquei ali por 40 minutos. Às 16h07, a porta se abriu. Rogério saiu. Do lado dele, uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelo escuro, sorrindo, que se pendurou no braço dele na calçada, enquanto ele ria de algo que eu nunca vou saber o quê. Filmei tudo. A câmera não tremeu. Eu é que estava tremendo por dentro de um jeito que parecia que meu estômago estava sendo torcido à mão. Mas a câmera não tremeu. Voltei para casa antes dele, sentei na mesma cadeira da sala. Quando ele entrou, sorrindo, dizendo que tinha sido um dia longo, que estava com fome, perguntando se tinha janta, eu disse que sim, que tinha, que estava no fogão. Fui para a cozinha, servi o prato, coloquei na mesa, sentei de frente para ele e fiquei olhando enquanto ele comia. E ele não percebeu nada de diferente em mim, porque em 19 anos ele nunca tinha me olhado de verdade o suficiente para saber quando alguma coisa havia mudado. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu peguei a caderneta azul marinho e escrevi a última anotação. Não era uma data, uma hora, uma desculpa. Era uma única frase. Já sei o suficiente, agora é hora. Levei 3 semanas para reunir coragem para entrar naquele prédio. A Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas fica na rua 11 de agosto e eu passei na frente dela de carro 2 vezes antes de conseguir estacionar. Não porque tivesse medo de Rogério especificamente, mas porque toda a vida a gente ouve que a delegacia não resolve, que você vai passar por tudo de novo, que vão te olhar com pena ou com desconfiança, que você vai sair de lá sem resposta e com um problema maior do que entrou. Eu ouvi essas histórias. Eu as conhecia, e mesmo assim, naquela terça-feira de julho, com cheiro de chuva no ar, eu entrei. A recepcionista era jovem, cabelo preso, unhas compridas com uma pedra brilhante no anelar. Ela me olhou com um sorriso profissional e perguntou o que eu precisava. Eu disse que queria fazer um boletim de ocorrência. Ela pediu meu documento, digitou meu nome e me encaminhou para aguardar. Sentei em uma cadeira de plástico laranja. Tinha uma mulher mais velha do meu lado, com o olho esquerdo inchado. Tinha uma menina de uns 20 anos, abraçada a uma bolsa no colo, olhando para o chão. Tinha uma senhorinha rezando baixinho com as mãos entrelaçadas. Aquela sala cheirava a café e a histórias que ninguém deveria ter que contar. Depois de 40 minutos, meu nome foi chamado. Levantei. Passei por um corredor estreito com iluminação fluorescente que piscava levemente no segundo painel e entrei numa sala com uma mesa grande, uma impressora encostada na parede, um vaso de planta artificial na janela e uma mulher sentada do outro lado que me olhou com 2 olhos castanhos muito atentos antes de me dizer para sentar. Ela disse o nome dela. Delegada Sandra Ferreira. Pediu para eu me sentir à vontade. Eu me sentei, abri a bolsa, coloquei a caderneta azul em cima da mesa e comecei a falar. Falei por 48 minutos. Sei porque fui olhando para o relógio de parede atrás dela de tempos em tempos. Não sei porquê. Acho que era uma forma de me ancorar na realidade enquanto despejava 19 anos de dentro de mim. A delegada Sandra foi anotando, fazendo perguntas pontuais, sem me interromper com palavras desnecessárias, sem me olhar com pena e sem me olhar com indiferença. Ela olhava como quem realmente está ouvindo, sabe? Não como quem está esperando sua vez de falar, como quem está de fato presente. Em algum momento no meio da minha fala, quando eu mencionei os vídeos, ela se inclinou levemente para frente. Quando eu terminei,
Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois abriu uma gaveta, tirou um formulário, começou a preencher. Pediu o nome completo de Rogério. Eu disse: Rogério Mendes Amaral. Ela parou de escrever, levantou os olhos do formulário. Me olhou de um jeito que eu não consigo descrever exatamente, mas que eu nunca vou esquecer. Era a mistura de algo que parecia reconhecimento, com algo que parecia determinação. Ela respirou fundo, colocou a caneta na mesa e disse com uma voz calma, controlada, mas com um peso em cada palavra que fez minha espinha gelar. Senhora Conceição, preciso te dizer uma coisa. Esse nome eu conheço bem. Esse não é o primeiro caso que chega aqui envolvendo Rogério Mendes Amaral. A senhora não é a primeira mulher que vem aqui por causa dele. O cheiro de chuva entrou pela fresta da janela. O relógio marcava 11h43. Eu senti minha mão apertar a caderneta azul como se ela fosse a única coisa sólida no mundo naquele momento, e pensei na frase que eu tinha escrito nela 3 semanas antes. Já sei o suficiente. Agora é hora. A hora havia chegado. E eu não estava sozinha. Se você quer descobrir quantas mulheres Rogério havia lesado antes de mim, o que a delegada Sandra encontrou quando abriu o arquivo com o nome dele e como o que eu guardei naquela caderneta azul por 8 anos estava prestes a mudar não só a minha vida, mas a de outras mulheres que nem me conheciam, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Tem uma foto guardada no fundo do meu armário, dentro de uma caixa de sapato que eu nunca joguei fora, embaixo de um lençol velho dobrado que não uso mais. Eu não olho para ela com frequência, mas eu sei que ela está lá. E às vezes, nos dias em que eu preciso me lembrar de onde vim para entender onde estou, eu abro aquela caixa, tiro a foto e fico olhando por um tempo que nunca é nem longo nem curto o suficiente. Na foto eu tenho 28 anos. Estou de vestido branco, cabelo preso com uma tiara de flores pequenas que minha mãe escolheu, sorrindo de um jeito que eu reconheço, mas que já não consigo reproduzir no espelho. Do meu lado está Rogério, de terno azul marinho, cabelo penteado, a mão na minha cintura. Ele também está sorrindo. E esse é o detalhe que sempre me detém quando olho para aquela foto. O sorriso dele parece tão genuíno que até hoje eu não consigo ter certeza se era mentira desde o início ou se a mentira veio depois, crescendo devagar como uma erva daninha que você não percebe até que já tomou conta do jardim inteiro. Eu conheci Rogério Mendes Amaral numa sexta-feira de setembro de 2003, numa festa de aniversário da filha da vizinha da minha tia Geralda, em Sumaré. Eu tinha 26 anos, trabalhava há 4 anos como técnica em enfermagem, morava num apartamento pequeno que eu dividia com mais 2 colegas do hospital. E estava num daqueles momentos da vida em que você está bem, mas não sabe ainda que está bem. Sabe? Quando você só vai descobrir o valor daquele período anos depois, olhando para trás. Eu era independente sem saber que independência era um bem precioso. Eu era leve sem perceber o peso que a leveza tem. Rogério chegou à festa com um primo que eu não conhecia. Foi apresentado ao grupo no qual eu estava. E na primeira vez que ele me olhou, disse, sem cerimônia, sem aquela encenação de conquista que os homens às vezes fazem: Você tem um dos rostos mais interessantes que eu já vi. Não disse bonito, disse interessante. E aquilo me pegou de surpresa de um jeito que bonito não teria me pegado, porque bonito eu já havia ouvido, e bonito é descartável. Mas interessante parecia que ele tinha prestado atenção. Parecia que ele estava me vendo de verdade. Ficamos conversando por quase 3 horas naquela festa. Ele tinha 30 anos, era despachante autônomo, morava com o pai viúvo num bairro de Campinas. Falava com entusiasmo sobre os planos que tinha de abrir o próprio escritório, de construir algo sólido. Tinha um jeito calmo de falar, pausado, que eu confundi com maturidade e que só muito mais tarde entendi ser controle. Porque homens que precisam controlar as situações ao redor aprendem cedo a controlar também a própria voz, o próprio ritmo, a própria narrativa. Rogério nunca perdia o fio.
nunca se contradiz na primeira conversa. Ele era um narrador muito habilidoso da própria vida. A gente namorou por 2 anos. E esses 2 anos, eu preciso ser honesta, foram bons. Não estou aqui para reescrever a história de um jeito que faça sentido só para mim. Rogério era atencioso no começo. Aparecia no hospital com lanche nas noites em que eu ficava de plantão. Ligava para saber se eu tinha chegado bem. Conheceu minha mãe e ficou quase 1 hora conversando com ela sobre o jardim dela, que ela amava tanto. E minha mãe me ligou depois dizendo que ele era um homem de valor. Eu acreditei nela. Eu acreditei nele. Não porque fosse ingênua, mas porque não havia ainda nenhuma evidência de que eu não devesse acreditar. A gente se casou em março de 2005. Cerimônia simples. No salão da igreja do bairro, com uns 60 convidados, bolo de 3 andares com flores brancas de açúcar que minha mãe ajudou a escolher, e um DJ que tocou Roberto Carlos até a meia-noite porque era o cantor favorito do pai de Rogério e a gente queria que o velho ficasse feliz. Eu me lembro do cheiro daquela noite. Perfume de rosas que alguém havia colocado nas mesas, fritura do buffet, o talco do terno do pai dele. Eu me lembro de dançar descalça porque o salto estava me machucando e Rogério tirou os sapatos também para eu não me sentir sozinha. Me lembro de pensar: esse homem vai me olhar assim pelo resto da vida. Fui uma boa profeta de quase tudo na vida. Naquilo eu errei feio. Os primeiros 3 anos de casamento foram razoáveis. Não foram os 3 anos dos filmes. Não foram perfeitos, mas eram reais e estáveis, do jeito que eu precisava que fossem. A gente tinha discussões, como todo casal tem. A gente tinha diferenças, tinha dias ruins, tinha semanas em que a comunicação falhava e a gente ia dormir sem resolver. Mas havia uma base. Eu acreditava que havia uma base. Tiago nasceu em 2006, no mês de agosto, numa madrugada de muito calor. E eu lembro de Rogério na sala de espera e de ele entrar no quarto depois do parto com os olhos marejados, segurando o filho enrolado no cobertor azul, e de eu pensar que aquele era o homem que eu tinha escolhido e que eu havia escolhido certo. Letícia veio em 2009. Gravidez mais difícil, complicações no 3º trimestre que me deixaram de repouso por 6 semanas, e foi nessas 6 semanas que eu percebi pela primeira vez uma coisa que escolhi não nomear na época. Rogério ficava inquieto em casa, não impaciente com os filhos, não com os afazeres, inquieto consigo mesmo. Ficava olhando para o celular com uma frequência que não era natural para alguém que só recebia mensagem de trabalho. Saía para tomar um ar e voltava depois de 1h30. Uma vez atendeu o telefone no banheiro com a torneira aberta e quando saiu disse que era o primo dele com problema de carro. Eu não confrontei. Eu estava de repouso, com o ventre pesado, os tornozelos inchados, Tiago de 3 anos querendo atenção que eu mal conseguia dar. E alguma parte de mim tomou uma decisão que eu me envergonho até hoje. Decidiu não saber. Porque não saber era o que tornava aquelas 6 semanas suportáveis. Letícia nasceu saudável, linda, com um choro forte que preencheu a sala de parto como uma declaração. E eu voltei para a rotina. E Rogério voltou para dele. E a vida seguiu como seguem as vidas que a gente não para examinar com cuidado. Foi a partir de 2012 que as coisas começaram a mudar de textura. Não de forma dramática. De forma lenta, como quando a tinta de uma parede começa a descascar num canto que você quase não olha, e vai descascando, até que um dia você olha e percebe que já é uma área grande demais para ignorar. Rogério abriu o escritório naquele ano, e com o escritório veio uma justificativa permanente para qualquer ausência, qualquer atraso, qualquer conta que não fechava. O escritório era um organismo vivo que devorava tempo, dinheiro e explicações. E eu alimentei esse organismo com paciência, que eu não devia ter tido, porque eu precisava acreditar que o sacrifício era legítimo. Comecei a cobrir mais plantões. Não porque eu precisasse especificamente do dinheiro naquele momento, mas porque trabalhar me dava uma estrutura que em casa eu estava começando a perder. No hospital eu sabia quem era. Era a Conceição, técnica competente, calma nas emergências, que sabia fazer um acesso venoso difícil
e que as enfermeiras chamavam quando o paciente estava agitado porque eu tinha um jeito de conversar que acalmava. No hospital, eu tinha identidade. Em casa, eu estava me tornando um satélite de órbita irregular ao redor de um planeta que me ignorava. Em 2014, minha mãe teve um derrame leve. Nada que a incapacitasse permanentemente, graças a Deus, mas que exigiu cuidados por vários meses. Eu passei a ir à casa dela 3 vezes por semana depois do trabalho, levando comida, fazendo curativo na perna que havia machucado na queda, conversando com ela, fazendo companhia. Rogério nunca foi junto uma vez sequer. Quando eu comentava, ele dizia que tinha compromisso, que havia pedido um funcionário que chegasse atrasado, que a situação no escritório estava complicada. Situação. Sempre aquela palavra. Eu comecei a odiar aquela palavra num nível que só entendo agora. Foi minha mãe quem me disse, numa tarde de 2015, enquanto eu passava creme nas mãos dela ressecadas pelo inverno. Conceição, você está ficando apagada. Eu disse que estava cansada, que era o trabalho. Ela me olhou com aqueles olhos de mãe que enxergam tudo que você tenta esconder e disse, não é o trabalho. Eu não respondi, mas fiquei pensando naquilo por semanas. Apagada. Era a palavra certa. Eu estava ficando apagada. Foi em 2016 que encontrei a primeira prova concreta. Não foi uma mensagem no celular, não foi um bilhete, não foi batom em camisa. Foi uma transferência bancária. Eu estava organizando os documentos do imposto de renda, procurando um comprovante que Rogério tinha dito que estava na pasta azul da escrivaninha. E na pasta azul não estava o comprovante, mas estava um extrato bancário de uma conta que eu não conhecia. Uma conta no nome dele, num banco diferente do nosso, com movimentações mensais que somavam entre R$ 2.000 e R$ 3.500 em transferências para uma mesma chave Pix. Durante pelo menos 18 meses consecutivos, pelos extratos que eu vi, eu fotografei tudo com o celular antes de colocar de volta exatamente como estava. Minha mão não tremeu. Aprendi isso no hospital. Quando a situação é grave, você não treme. O tremor vem depois, quando a emergência passa. Naquela noite eu abri a caderneta azul pela primeira vez. Nos meses seguintes eu fui construindo o mapa, com cuidado, sem pressa, sem deixar que ele percebesse que eu estava olhando. Descobri que a chave Pix pertencia a uma mulher que chamarei aqui de Fernanda, 32 anos, manicure, moradora do bairro Jardim São Marcos. Não vou dizer como descobri o nome dela, porque não é relevante para a história e porque o método foi legal, mas ela não tem culpa do que Rogério fez. Fernanda, pelo que eu consegui entender, foi a primeira, não a única. Em 2018, enquanto eu já monitorava as movimentações de Rogério com a regularidade silenciosa de alguém que foi treinada para observar sinais vitais, apareceu uma segunda mulher. Essa eu descobri porque ele esqueceu de apagar uma conversa no WhatsApp web que ficou aberta no computador da sala enquanto ele foi atender o telefone. Eu tinha ido buscar meu carregador na escrivaninha, olhei para a tela e estava lá. Fotos, mensagens com um nível de intimidade que eu precisei ler 2 vezes para aceitar que eram reais. Planos de um fim de semana em Rolambra que ele havia me dito que ia passar com clientes do escritório em setembro daquele ano. O nome dela era Karina. Tinha um coração rosa no contato salvo. Eu tirei print de tudo. Fui pro banheiro, sentei na borda da banheira e fiquei lá por 10 minutos respirando. Depois voltei para a sala, peguei meu carregador e disse boa noite. A terceira mulher eu descobri pelo próprio Rogério, sem que ele soubesse. Em 2022, numa noite em que ele havia bebido mais do que o costume num jantar com amigos e voltou para casa falante de um jeito que não era o dele, ele mencionou um nome. Só uma vez, no meio de uma frase sobre uma festa que havia sido boa, e acho que ele percebeu logo depois porque se calou abruptamente e foi dormir. Mas eu havia ouvido. E anotei. 3 mulheres simultâneas, pelo menos. Talvez mais. Cada uma delas acreditando numa versão de Rogério que ele criava especificamente para cada contexto. Cada uma delas, provavelmente, sem saber das outras.
E eu, a esposa oficial, financiando parte desse circo com os meus plantões dobrados e os meus fins de semana em que eu ficava em casa com os filhos enquanto ele cuidava das suas situações. Porque o dinheiro também sumia. Isso é importante que você entenda. Não eram só traições emocionais, eram traições financeiras concretas, mensuráveis, documentadas. Em 19 anos de casamento, eu havia contribuído com pelo menos 60% da renda familiar nos anos em que os filhos eram menores. Havia assinado como codevedora num financiamento de um galpão comercial que Rogério dizia que era investimento do escritório e que até hoje eu não sei ao certo o que acontecia dentro. Havia aberto mão de fazer uma pós-graduação em 2017 porque ele disse que o momento não era bom financeiramente. E 2 meses depois, comprou um carro novo à vista. Havia emprestado, a pedido dele e por pressão velada, R$ 22 mil da reserva que eu mantinha para emergências, dinheiro que nunca voltou e sobre o qual nunca mais foi mencionado uma palavra. Mas havia uma coisa que Rogério não sabia. Uma coisa que eu guardei com o mesmo cuidado com que guardo os meus dados de acesso bancário, com que guardo a senha do meu cofre, com que guardo os segredos que só eu preciso saber. A herança da minha mãe. Minha mãe morreu em março de 2020. Foi embora numa madrugada fria, com os filhos ao redor, sem sofrimento prolongado, do jeito que ela havia pedido a Deus que fosse. Ela deixou um apartamento pequeno em Sumaré e uma poupança de R$ 94 mil que eu não sabia que ela tinha. Quando o advogado da família me chamou para explicar o inventário, eu ouvi o valor e não consegui falar por um momento. Minha mãe havia juntado aquele dinheiro ao longo de 30 anos de trabalho como costureira, guardando pouquinho a pouquinho, sem fazer alarde, sem contar para ninguém, do jeito que as mulheres da geração dela aprenderam a fazer porque sabiam instintivamente que precisavam de uma saída que só elas conhecessem. Ela era uma mulher sábia, minha mãe. O apartamento foi vendido e dividido entre mim e minha irmã. A poupança era exclusivamente minha. Eu abri uma conta num banco digital no meu CPF, no meu e-mail pessoal, com um número de telefone que era de um chip que eu mantinha só para isso, sem app instalado no celular principal. Transferi o dinheiro. Não contei para Rogério. Não porque eu já soubesse exatamente o que ia fazer, mas porque algo dentro de mim, aquele instinto que minha mãe provavelmente também teve, me disse: esse dinheiro é seu. Guarda. Você vai precisar. E foi com essa certeza, com aquela caderneta azul cheia de anotações, com um HD externo cheio de provas catalogadas pela Marlene, com R$ 94 mil numa conta que só eu sabia que existia, e com o nome de uma delegada que havia parado de escrever ao ouvir o nome do meu marido, que eu entrei no capítulo seguinte da minha vida. Rogério passou 19 anos me dizendo que eu não tinha nada, que eu não conseguiria provar nada, que eu sairia na sarjeta se tentasse alguma coisa. Ele disse isso para a mulher que havia aprendido a não tremer nas emergências. Ele disse isso para a filha da mulher que havia guardado R$ 94 mil em silêncio por décadas. Ele disse isso sem saber que eu havia passado 8 anos construindo, tijolo por tijolo, em silêncio absoluto. Exatamente aquilo que ele dizia que eu jamais teria. A prova de tudo. A delegada Sandra me pediu que voltasse na quinta-feira seguinte, com tudo o que eu havia mencionado. Disse isso com uma calma que eu só então percebi ser profissional, do tipo que se aprende depois de anos sentando do outro lado de mesas como aquela e ouvindo histórias que fariam qualquer pessoa comum perder o controle. Ela não me disse o que tinha no arquivo de Rogério. Não naquela primeira tarde. Disse apenas que havia informações que precisavam ser verificadas antes de serem compartilhadas comigo e que eu deveria, por hora, não alterar nada na minha rotina, não confrontar meu marido e não comentar com ninguém além de pessoas absolutamente de confiança que já estivessem envolvidas no processo. Saí da delegacia às 13h22. O sol havia saído durante o tempo em que eu estava lá dentro. E a calçada molhada pela chuva da manhã refletia a luz de um jeito que parecia irreal, como uma dessas fotos de cidade que ficam bonitas demais para parecerem verdadeiras. Fui até o carro, sentei, fechei a porta e fiquei olhando para o painel por uns 3 minutos sem fazer nada.
Depois liguei o motor, coloquei o ar-condicionado no 4 e liguei para Marlene. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. Eu disse, fui. Ela disse, e? Eu disse, ela conhece o nome dele. Silêncio de 2 segundos. Depois Marlene disse, com aquela voz dela que mistura pragmatismo com um carinho que ela nunca admite ter. Então, agora a gente trabalha. E foi exatamente isso que a gente fez. Marlene apareceu na minha casa na sexta-feira à noite, com o notebook dela, um HD externo de backup que ela havia comprado especificamente para essa finalidade, e uma lista que ela havia digitado com os arquivos que eu precisava levar para a delegacia na quinta-feira seguinte, organizados por categoria e por data, com descrições que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, conseguiria entender. Rogério estava num jantar com clientes, segundo ele. A gente trabalhou por 4 horas na mesa da cozinha, com café e com a televisão ligada baixinho no canal de culinária que Letícia gostava, porque o ruído de fundo deixava meu sistema nervoso menos tenso do que o silêncio completo. O que Marlene havia organizado naquele HD era, sem exagero, uma das coisas mais meticulosas que eu já vi na minha vida. E eu trabalho em ambiente hospitalar, onde organização de documentação é questão de vida ou morte, então eu sei o que é uma boa organização. Havia uma pasta chamada Financeiro, com subpastas por ano, cada uma contendo prints de transferências, extratos, comprovantes de Pix, com anotações ao lado de cada arquivo explicando o que era, de onde vinha e como se relacionava com o padrão geral. Havia uma pasta chamada Comunicações, com as gravações de áudio catalogadas por data e com transcrições resumidas que Marlene havia feito, destacando os trechos mais relevantes. Havia uma pasta chamada Localização, com capturas de tela do aplicativo de rastreamento, com datas, horas e endereços, cruzados com as justificativas que Rogério havia dado para mim naquelas datas. Havia uma pasta chamada Vídeos, com o arquivo daquela tarde no Jardim Proença, editado por Marlene, de forma que a placa do carro, o rosto de Rogério e o endereço ficassem todos visíveis num único frame de abertura, sem cortes que pudessem levantar questionamentos sobre autenticidade. E havia uma pasta que Marlene havia criado sem eu pedir, que ela me mostrou por último, com um olhar que misturava cautela com aquela firmeza dela. A pasta se chamava Padrão. Dentro dela, Marlene havia cruzado todas as informações disponíveis e construído uma linha do tempo visual, mês a mês, dos últimos 8 anos, mostrando a correlação entre as saídas de dinheiro não explicadas e os afastamentos de Rogério. Era o tipo de documento que transformava uma série de episódios isolados numa narrativa coerente, irrefutável, que qualquer delegado ou juiz conseguiria ler e entender em 15 minutos. Eu olhei para aquele arquivo por um tempo longo. Depois, olhei para Marlene. Ela disse, eu sei, é muita coisa. Eu disse, é a minha vida inteira. Ela disse, é. E agora, ela tem prova. Na quinta-feira seguinte, eu voltei à delegacia com um pendrive contendo tudo. Mais uma cópia física de 56 páginas que Marlene havia impresso e encadernado, e a caderneta azul marinho original, que eu coloquei em cima da mesa da delegada Sandra com as 2 mãos, como quem entrega algo sagrado, porque de certa forma era. A delegada Sandra abriu a caderneta na primeira página. Leu por uns 2 minutos em silêncio. Depois olhou para mim e disse, a senhora numerou as páginas. Eu disse que sim. Ela disse, e datou cada entrada. Eu disse que sim, que era o jeito que eu havia aprendido a fazer prontuário no hospital, e que uma vez que eu comecei, não consegui parar. Ela ficou me olhando por um momento, com uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas que hoje eu entendo como respeito. Depois disse, vou precisar de mais alguns dias. Posso te ligar na terça? Ela ligou na segunda. A voz dela estava diferente. Não agitada, porque a delegada Sandra não era o tipo de pessoa que se agitava facilmente. Isso eu havia percebido desde o primeiro encontro. Mas havia uma urgência contida naquele tom que me fez sentar enquanto ela falava, porque minhas pernas não estavam seguras o suficiente para me manter de pé.
Ela disse que havia consultado o sistema interno e que o nome de Rogério Mendes Amaral estava vinculado a outras 2 ocorrências registradas na DDM de Campinas nos últimos 4 anos. 2 mulheres diferentes. 2 casos diferentes. Ambos arquivados por falta de provas suficientes à época, mas que agora, com o material que eu havia apresentado, ganhavam uma dimensão completamente nova. Ela disse que o que eu havia trazido não era apenas suficiente para o meu caso. Era suficiente para reabrir os outros 2. Fiquei em silêncio por um momento. Depois perguntei se eu poderia saber quem eram essas mulheres. A delegada disse que não podia me fornecer os dados diretamente por questão de sigilo, mas que havia entrado em contato com as 2 e que ambas haviam concordado em ser chamadas para uma conversa, e que ela gostaria que eu estivesse presente, se eu concordasse. Eu concordei. O encontro aconteceu numa sala diferente da delegacia, uma sala maior, com uma mesa redonda que eu imagino que seja usada para reuniões internas. Quando entrei, já havia 2 mulheres sentadas. Uma delas tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho cortado curto, olhos cansados que reconheceram os meus imediatamente com aquele reconhecimento silencioso que só existe entre pessoas que viveram a mesma coisa. A outra era mais nova, talvez uns 38, 39 anos, morena, mãos entrelaçadas em cima da mesa como quem está se segurando. A delegada Sandra ficou de pé perto da janela, com um caderno nas mãos, e não falou, enquanto as 3 não nos olhamos e terminamos de entender o que estávamos fazendo ali. A mais velha se chamava Iracema. Tinha sido casada com Rogério por 3 anos, entre 2002 e 2005, antes de mim. Eu ouvi isso e senti o chão se reorganizar debaixo dos meus pés, porque eu havia acreditado, com toda a convicção do mundo, que eu era a primeira esposa. Rogério me havia dito que nunca havia sido casado antes, que eu era a primeira mulher que ele havia levado a sério o suficiente para isso. E eu havia acreditado porque não havia nenhuma razão aparente para duvidar. Iracema me olhou e disse com uma voz que não tinha mais raiva, só um cansaço muito antigo. Ele disse a mesma coisa para mim sobre a mulher antes de mim. Antes de mim, eu não consegui falar por um momento. A mais nova se chamava Patrícia. Havia tido um relacionamento com Rogério entre 2018 e 2020, período que coincidia exatamente com os anos em que eu havia intensificado as anotações na caderneta azul. Patrícia havia registrado uma ocorrência 2 anos antes, porque Rogério havia feito transferências no total de R$ 38 mil usando uma conta poupança que ela havia aberto a pedido dele, com a promessa de que era para um investimento conjunto. Quando ela tentou questionar, ele a afastou com ameaças veladas e depois simplesmente desapareceu do contato. A ocorrência havia sido arquivada porque Patrícia não tinha como provar que as transferências não eram voluntárias, já que eram da conta dela, e porque na época ela não tinha documentação suficiente do padrão de comportamento dele. Nós 3 ficamos naquela sala por quase 2 horas. A delegada Sandra ficou presente, mas falou pouco, tomando notas, deixando que a conversa tomasse o curso que precisava tomar. Em algum momento, Iracema pegou na minha mão em cima da mesa, sem dizer nada, e eu não retirei a minha. E em algum momento, Patrícia chorou. Não de tristeza. Ela mesma disse isso, mas de alívio, de finalmente estar num lugar em que alguém entendia sem que ela precisasse explicar cada detalhe. Eu entendi aquele choro. Eu havia chorado exatamente assim no banheiro de casa por anos e sabia a diferença entre o choro que esgota e o choro que liberta. A delegada Sandra nos informou, ao final do encontro, que com os 3 casos combinados havia base suficiente para uma investigação formal com múltiplos eixos: estelionato no caso de Patrícia, violência psicológica e moral documentada no meu caso e no de Iracema, e um possível enquadramento em dispositivos da Lei Maria da Penha que ela precisaria consultar com o Ministério Público antes de formalizar. Ela disse que o processo seria necessariamente mais lento do que eu gostaria, porque havia protocolos que precisavam ser seguidos, mas que a solidez do material que eu havia apresentado tornava o caso, nas palavras dela, excepcionalmente bem fundamentado.
Eu saí daquela sala com a sensação estranha de que o mundo havia ficado ao mesmo tempo maior e mais manejável. Maior porque eu havia descoberto que a história que eu pensava ser só minha era na verdade compartilhada de formas que eu não imaginava. Mais manejável porque agora havia outras mãos além das minhas segurando o que precisava ser sustentado. Marlene estava me esperando do lado de fora, encostada no carro, tomando café num copo descartável. Quando me viu, ela jogou o copo no lixo e veio na minha direção com aquela caminhada decidida dela. Eu disse: "Ele foi casado antes de mim." Ela parou. Disse: "Sério?" Eu disse: "E tem mais uma mulher além de mim com ocorrência registrada." Marlene ficou me olhando por um segundo. Depois disse, com aquela voz seca que é o jeito dela demonstrar que algo a afetou: "Esse homem é profissional." E então, porque Marlene é também a única pessoa no mundo que consegue me fazer rir nos momentos mais inadequados, acrescentou: "Bom que a gente também vai ser." A decisão sobre quando e como agir no campo prático, a separação, os bens, a guarda, eu havia tomado semanas antes de entrar pela primeira vez naquela delegacia. Tinha consultado uma advogada chamada doutora Beatriz Cunha, indicada pela assistente social do hospital onde eu trabalhava, especializada em direito de família e com experiência específica em casos que envolviam patrimônio a ser partilhado em contexto de violência patrimonial. A doutora Beatriz era uma mulher de uns 55 anos, cabelo preto curto, óculos de armação fina, que me ouviu na primeira consulta sem interromper e no final disse: "A senhora fez a coisa certa em documentar tudo. Agora me deixa trabalhar." A doutora Beatriz havia me orientado sobre algo fundamental que eu não sabia. No Brasil, a violência patrimonial é reconhecida como uma das formas de violência doméstica previstas na Lei Maria da Penha. Aquelas transferências que Rogério havia feito ao longo dos anos, o dinheiro que havia sumido da reserva familiar, o financiamento que eu havia assinado como codevedora sem entender completamente o que estava assinando, tudo aquilo tinha nome legal. E nome legal significava que podia ser pleiteado num processo de divórcio, de forma a garantir que eu não saísse, como ele havia prometido que eu sairia, sem nada. Ela havia também me orientado sobre a questão da casa. A casa onde a gente morava estava no nome dos dois. O galpão comercial estava só no nome de Rogério. Havia, no entanto, documentação que eu havia encontrado na pasta azul da escrivaninha 2 anos antes, que eu havia fotografado e que a Marlene havia catalogado na pasta financeiro, que sugeria que parte do capital inicial usado para adquirir o galpão havia vindo de uma conta conjunta que Rogério havia encerrado unilateralmente em 2015 sem me informar. Isso, segundo a doutora Beatriz, era relevante o suficiente para ser arguído. O plano era o seguinte, e eu vou te contar porque você precisa entender que isso não foi impulso, não foi desespero, não foi uma reação emocional de uma mulher que havia chegado no limite. Foi estratégia, fria, pensada, construída ao longo de meses com a ajuda de pessoas competentes e com o material que eu havia reunido durante anos. A doutora Beatriz protocolaria o pedido de divórcio litigioso na segunda-feira seguinte. Junto com o pedido, ela apresentaria ao juiz uma medida cautelar para bloqueio preventivo dos bens do casal, impedindo que Rogério vendesse ou transferisse qualquer patrimônio enquanto o processo corresse. A delegada Sandra, paralelamente, daria andamento à investigação criminal, com base nas 3 ocorrências combinadas. Os 2 processos corriam em esferas diferentes, mas se alimentavam mutuamente em termos de documentação. Eu precisava estar em casa quando o oficial de justiça chegasse para intimar Rogério. A doutora Beatriz disse que era importante, não legalmente obrigatório, mas estrategicamente importante, que eu estivesse presente, que eu não confrontasse, que eu simplesmente estivesse. Planejei tudo para uma terça-feira. Tiago estava na escola e ficaria até às 17. Letícia tinha aula de reforço de matemática até às 16. Rogério, que segundo seus próprios hábitos chegava ao escritório às 9 e raramente saía antes das 18, estaria lá.
Na segunda-feira à noite, enquanto ele assistia televisão no quarto, eu arrumei uma mala. Não toda a minha roupa, não de forma exagerada, só o essencial, mais o que tinha valor sentimental. A caderneta azul, que já estava na minha bolsa havia semanas. As fotos das crianças pequenas que ficavam num álbum na estante. O relógio da minha mãe, de pulseira dourada, que ela usava todo domingo. Os documentos que eu havia tirado cópia e entregue à doutora Beatriz, mas que os originais eram meus. E a foto do meu casamento, aquela da caixa de sapato. Levei essa foto, não por saudade, por lembrança do que eu havia sido, do que eu havia acreditado e de como eu havia sobrevivido a 19 anos de erosão e chegado até ali de pé. Levei a mala para casa da Marlene naquela noite, dizendo que ia encontrar com ela para devolver um livro que ela havia me emprestado. Rogério não perguntou nada. Rogério raramente perguntava nada sobre meus movimentos, porque Rogério nunca havia me considerado uma variável que precisasse de monitoramento. Esse foi o primeiro erro dele que funcionou a meu favor. Na terça-feira de manhã, eu acordei às 6, fiz café, preparei o café da manhã das crianças como qualquer outro dia, levei Letícia até a esquina onde ela pegava a van da escola, mandei mensagem para o Tiago lembrando que tinha treino de futsal no dia seguinte. Rogério saiu às 8h45 sem me dizer para onde ia, como era o costume dele há anos. Eu disse tchau. Ele disse tchau. Nenhum de nós sabia que era o último tchau daquela vida, mas eu tinha uma vantagem. Eu estava preparada para isso e ele não. O oficial de justiça chegou às 11h23. Era um homem de uns 40 anos, educado, que tocou a campainha 2 vezes e, quando eu abri a porta, disse o nome de Rogério Mendes Amaral com aquela dicção formal dos que fazem aquele trabalho há muito tempo. Eu disse que ele não estava, que trabalhava fora. O oficial anotou, disse que voltaria, me entregou uma cópia do documento que seria entregue para Rogério como ciência e foi embora. Eu fechei a porta. Fiquei de costas para ela por um momento, olhando para a sala, para a mangueira que dava para ver pela janela dos fundos, para o vaso de planta que minha mãe havia me dado no nosso primeiro aniversário de casa, para o sofá onde Tiago havia aprendido a sentar sem apoio quando tinha 6 meses. 19 anos de vida material, de memória acumulada, de cheiros e texturas que eram meus tanto quanto eram dele. Depois fui fazer almoço, porque os filhos iam chegar com fome e a vida continuava, e é isso que as mulheres fazem. A vida continua. Rogério foi intimado às 16h48, quando voltou para casa mais cedo do que o esperado naquele dia, pela primeira e única vez relevante em muito tempo. O oficial havia voltado, viu o carro dele na garagem, tocou a campainha. Eu estava na cozinha. Ouvi a voz do oficial pela janela aberta. Ouvi o silêncio de Rogério que durou tempo demais para ser só surpresa. Ouvi o barulho de papel sendo desdobrado. E então ouvi os passos dele vindo em direção à cozinha. Ele entrou com o documento na mão. O rosto estava diferente. Não de raiva, ainda não. De confusão, de alguém que acaba de se deparar com uma informação que não consegue processar imediatamente porque não estava nos seus cálculos. Ele me olhou. Eu estava cortando cebola e continuei cortando. Ele disse: "O que é isso, Conceição?" Eu disse: "Você sabe ler." Ele ficou parado por um momento. Depois disse: "E eu esperei por aquela frase porque era a frase que eu sabia que viria. Era sempre a primeira frase. Você não tem nada. Você não vai conseguir nada." Eu parei de cortar a cebola. Coloquei a faca na bancada. Me virei para ele e disse, com uma voz que não tremia, porque emergências não me fazem tremer: "Rogério, eu tenho 8 anos de documentação. Tenho a Iracema, tenho a Patrícia, tenho a delegada Sandra, que conhece o seu nome muito bem, e tenho a doutora Beatriz, que protocolou o pedido de bloqueio de bens hoje às 9 da manhã. Pausa. "Você tem um bom advogado?" Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Aquela expressão que eu nunca havia visto no rosto dele antes foi chegando aos poucos, como maré, como aquela descascada de tinta que eu havia comparado ao casamento anos antes, mas ao contrário. Era a certeza chegando no lugar da negação, e ela chegou devagar,
e foi feia de ver. E eu não senti satisfação nisso. Senti apenas o peso leve, contraditório, mas real, de quem finalmente colocou um fardo no chão depois de carregar tempo demais. Ele tentou falar mais 3 vezes naquela noite. 2 vezes eu disse que qualquer comunicação deveria ser feita através da doutora Beatriz. Na terceira vez, quando ele mudou o tom e tentou uma aproximação diferente, mais suave, começando uma frase com Conceição, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode resolver. Eu peguei a bolsa, o casaco, e disse que ia dormir na casa da Marlene, que as crianças sabiam onde me encontrar, que ele deveria ligar para um advogado. Saí pela porta da frente. A mangueira dos fundos estava com vento naquela noite, e eu a ouvi se movendo enquanto andava para o carro. O cheiro do jardim, aquele cheiro de terra úmida e grama e flor de jasmim que minha mãe havia plantado no canteiro da frente no primeiro verão, entrou pelas minhas narinas como uma despedida que o jardim me fazia sem saber. Entrei no carro, liguei o motor, e pela primeira vez em 19 anos, dirigi sem me perguntar o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, o que eu teria que justificar quando chegasse. Dirigi apenas. E o silêncio dentro daquele carro foi o silêncio mais inteiro que eu havia sentido em muito tempo. A primeira ligação de Rogério para a doutora Beatriz aconteceu na manhã seguinte, às 8h12. Ela me contou isso com a neutralidade profissional de quem está acostumada a esse tipo de movimento, mas acrescentou com um leve aceno de cabeça que eu interpretei como aprovação que ele havia ligado sem advogado no próprio celular e que havia tentado, nas palavras dela, resolver informalmente. A doutora Beatriz havia dito a ele, com toda a cordialidade técnica que a situação exigia, que qualquer proposta de resolução deveria ser apresentada por escrito, através de representação legal, e que ela aguardava o contato do advogado dele para as tratativas cabíveis. Havia desligado em seguida. Ela me contou isso sentada do outro lado da mesa do escritório dela, que ficava num conjunto comercial no centro de Campinas, numa sala com estantes de livros jurídicos do chão ao teto e uma planta de folha larga no canto que parecia saudável demais para um ambiente interno, o que me fez pensar que ela era o tipo de pessoa que cuidava bem das coisas sob sua responsabilidade. Eu gostava da doutora Beatriz com aquele tipo de afeição prática que se desenvolve por pessoas que fazem bem o que fazem e não perdem tempo com o que não serve. Ela me explicou o que viria a seguir com a clareza de quem sabe que informação bem dada é parte do trabalho. A medida cautelar de bloqueio de bens havia sido deferida pelo juiz na tarde anterior, o que significava que Rogério estava legalmente impedido de vender, transferir, hipotecar ou de qualquer forma dispor dos bens em nome do casal ou em nome próprio enquanto o processo de divórcio corresse. Isso incluía a casa, o galpão, os veículos e qualquer conta bancária vinculada ao seu CPF que fosse identificada no sistema. A doutora Beatriz havia solicitado também uma quebra de sigilo bancário que dependia de autorização judicial e levaria algumas semanas, mas que quando viesse nos daria acesso ao histórico completo das movimentações de Rogério nos últimos 5 anos, cruzando com o que eu já havia documentado. Perguntei sobre as crianças. Era o que mais pesava. Era o que havia pesado desde o primeiro dia em que eu abri aquela caderneta azul e comecei a entender que aquele casamento tinha prazo de validade. A doutora Beatriz disse que havíamos solicitado guarda compartilhada com residência principal na minha casa e que, dado o histórico de ausência documentada de Rogério na rotina dos filhos, havia boas perspectivas de que o juiz concordasse com esse arranjo. Ela havia incluído nos autos declarações do colégio de Letícia e do clube de futsal de Tiago, obtidas legalmente, que demonstravam que era eu quem aparecia nas reuniões, nas apresentações, nos eventos, quem assinava as autorizações, quem estava presente. Rogério aparecia nos registros com uma frequência que a doutora Beatriz descreveu, com precisão clínica, como estatisticamente irrelevante. Quando saí do escritório dela naquela manhã, o sol estava forte e o calçadão do centro estava cheio daquele movimento de dia útil que sempre me pareceu a prova de que a vida tem uma teimosia bonita.
continua acontecendo independentemente de qualquer coisa que você esteja atravessando. Comprei um caldo de cana numa barraquinha porque estava com sede e porque minha mãe dizia que caldo de cana resolvia qualquer coisa que não tivesse solução médica. Fiquei tomando devagar, de pé, olhando o movimento da rua e pensei nela. Pensei na caderneta que ela havia guardado R$ 94 mil em silêncio por 30 anos. Pensei que eu havia feito, à minha maneira, a mesma coisa. E que talvez isso fosse o legado mais honesto que uma mãe pode deixar para uma filha. Não a certeza de que tudo vai dar certo, mas a habilidade de se preparar para quando não der. Rogério contratou um advogado. O nome era Dr. Fábio Assunção e, pela reputação que a doutora Beatriz levantou rapidamente, era um profissional que trabalhava muito com mediação e acordos, o que ela interpretou como um sinal de que Rogério havia recebido uma avaliação realista da situação e estava calibrando as expectativas. A primeira proposta chegou por escrito na segunda semana. Ele ficaria com o galpão, eu ficaria com a casa, sem pensão, guarda compartilhada e igualitária, cada um arcando com suas próprias custas. A doutora Beatriz me ligou para me informar. Leu a proposta com a mesma entonação que ela usaria para ler uma lista de compras. Quando terminou, perguntou o que eu achava. Eu disse que achava que ele ainda não havia entendido a dimensão do que estava acontecendo. A doutora Beatriz concordou, com um tom que eu interpretei como satisfação contida, e disse que ia redigir a contraproposta. A contraproposta estabelecia o seguinte: 60% do valor de avaliação da casa para mim, 40% para ele, a ser pago em parcelas num prazo definido, caso ele quisesse manter o imóvel, ou venda com divisão proporcional, caso não conseguisse arcar. 50% do valor do galpão a ser levantado na perícia, sob o argumento da origem compartilhada do capital inicial que eu havia documentado. Pensão alimentícia para os filhos no valor de R$ 4.200 mensais, reajustável anualmente pelo INPC. Guarda compartilhada com residência principal comigo. Ressarcimento de R$ 22 mil referentes ao valor emprestado e nunca devolvido, com correção monetária. E, por fim, reconhecimento formal nos autos de que havia ocorrido violência patrimonial, o que tinha implicações tanto no processo civil quanto no criminal que corria paralelamente na delegacia. O Dr. Fábio demorou 4 dias para responder. Quando respondeu, pediu prazo adicional de 10 dias úteis, o que a doutora Beatriz me disse ser linguagem jurídica para meu cliente está em choque e precisa de tempo para aceitar a realidade. Naqueles 10 dias, Rogério tentou me contatar 4 vezes. 2 por mensagem, que eu não respondi. 1 por ligação, que eu não atendi. E 1 vez pessoalmente, aparecendo na frente do hospital às 17h20 de uma quinta-feira, quando eu estava terminando o plantão. Eu o vi do corredor, pela janela de vidro que dava para a entrada, antes que ele me visse. Fiquei ali por um momento, olhando para aquele homem de 51 anos encostado no próprio carro, com as mãos no bolso, e tentei encontrar dentro de mim alguma coisa que ainda vibrasse no registro de medo ou de afeto, porque por 19 anos essas eram as 2 frequências em que eu havia operado em relação a ele, alternando entre as 2 sem nunca ter controle sobre qual estava ativa. Não encontrei nenhuma das 2. Encontrei algo diferente, mais quieto, mais estável. Encontrei distância. A distância que não é frieza é simplesmente o espaço que se abre quando você para de carregar algo pesado e seus ombros finalmente têm rum para se endireitar. Peguei o celular e mandei mensagem para a segurança do hospital dizendo que havia um homem na entrada que não deveria ter acesso ao interior do prédio e pedindo que o orientassem a se retirar. Guardei o celular. Fui terminar meu relatório de turno. O contra-ataque de Rogério, quando veio, foi exatamente o que eu esperava, porque era o único que ele tinha condições de tentar. Ele foi à família. Primeiro a mãe dele, que me ligou chorando dizendo que eu estava destruindo a família e que Rogério era um homem bom, que havia errado, mas que todo homem errava e que eu devia pensar nos filhos. Eu ouvi, com paciência, sem interromper, porque respeito a senhora que ela era mesmo sem concordar com ela. E quando ela terminou, eu disse, com a voz mais gentil que consegui sustentar: Dona Lourdes,
Eu pensei nos filhos por 19 anos. Agora estou pensando em mim. Ela desligou sem responder. Depois ele foi ao irmão dela, que era próximo de Tiago, pedindo que conversasse com meu filho, que plantasse alguma coisa. Não sei exatamente o quê, porque Tiago me contou isso, com a imprecisão natural de um adolescente de 17 anos, que havia ficado desconfortável o suficiente com a conversa para me contar, mas que não havia prestado atenção em cada detalhe. O que Tiago me disse, com aqueles olhos que eram do pai, mas o coração que era da minha mãe, foi o seguinte: Mãe, eu disse pro tio Sérgio que eu já sabia o suficiente e que a minha família é você e a Letícia. Eu precisei sair do quarto para não chorar na frente dele, porque chorar na frente dele naquele momento não era o que eu queria. Queria ser sólida, queria ser a âncora. Fui pro banheiro, abri a torneira e deixei a água correr por 2 minutos enquanto eu ficava de pé, de olhos fechados, gratas por ter gerado aquele ser humano. A revelação que virou o processo de ponta a ponta chegou na 4ª semana, quando a quebra de sigilo bancário foi autorizada e os extratos chegaram. A doutora Beatriz me ligou numa tarde de terça para me pedir que fosse ao escritório dela assim que possível. O tom dela era o de sempre, controlado, mas havia algo atrás dele que eu identifiquei como significativo, porque depois de semanas trabalhando com ela, eu havia aprendido a ler as camadas da voz dela, assim como aprendi a ler as camadas da voz dos pacientes no hospital. O que está na superfície raramente é a história inteira. Quando cheguei, ela tinha sobre a mesa uma série de documentos impressos com marcações em azul e em vermelho. Sentou-se, cruzou as mãos em cima da pilha e me disse que o que os extratos haviam revelado era substancialmente pior do que o que eu havia documentado. Rogério havia aberto ao longo de 6 anos 4 contas em instituições financeiras diferentes, todas no seu próprio CPF, mas com endereços de correspondência que não eram nem o da nossa casa, nem o do escritório dele. Através dessas contas, havia movimentado, no período coberto pela quebra de sigilo, um total que a doutora Beatriz havia pedido a uma contadora parceira que calculasse com correção monetária e que chegava, na data daquele dia, a R$342 mil em entradas não justificadas pela renda declarada do escritório. Dinheiro que não havia passado pelas contas conjuntas do casal. Dinheiro que eu nunca havia visto. Dinheiro sobre o qual eu havia assinado, indiretamente, a produção, porque era o meu salário cobrindo as contas da casa que liberava a renda do escritório para ser desviada sem que a estrutura doméstica entrasse em colapso. Fiquei olhando para aquele número por um tempo. R$342 mil. Mais de 19 anos. Era como olhar para um buraco no chão e entender retroativamente por que você havia tropeçado tantas vezes sem encontrar a causa. A doutora Beatriz disse que esse novo elemento alterava o enquadramento do caso de forma significativa, que além da violência patrimonial já documentada, havia agora um volume de movimentação financeira não declarada que poderia ter implicações em outras esferas, inclusive tributária, e que ela havia consultado um colega especialista em direito penal econômico antes de me chamar para conversar. Ela disse que não queria que eu fosse pega de surpresa por nada. Eu disse que a única coisa que ainda me surpreendia era quanto eu não havia sabido. A doutora Beatriz me olhou por um momento e disse algo que eu não esperava. Disse: Conceição, você sabia o suficiente. Você documentou o suficiente. Não subestime o que você fez. Eu não respondi, mas guardei aquilo. A audiência de conciliação foi marcada para uma terça-feira do mês seguinte. Eu cheguei ao fórum às 8h40, de blazer cinza que eu havia comprado especificamente para essa ocasião porque queria estar bem vestida. Não por vaidade, mas porque roupa é linguagem. E eu queria que a minha linguagem naquele dia dissesse algo específico sobre quem eu era. A doutora Beatriz estava me esperando na entrada, com a pasta dela e aquela postura ereta de quem sabe exatamente por onde está andando. Rogério chegou 10 minutos depois, com o Dr. Fábio ao lado. Ele estava mais magro. Não de forma que provocasse compaixão em mim, mas de forma que eu notei, porque 19 anos de convivência criam uma familiaridade com o corpo do outro que não some imediatamente só porque o amor sumiu. Ele me olhou quando entrou.
Eu o olhei de volta. E foi a primeira vez em muito tempo que eu o vi sem a lente do medo ou da esperança distorcendo o que eu via. Vi apenas um homem de 51 anos que havia feito escolhas e estava chegando ao lugar aonde essas escolhas levam. A audiência durou 2 horas e 40 minutos. Não vou te contar cada detalhe, porque alguns deles são particulares do processo e porque outros são áridos demais para que você precise saber. Mas vou te contar o momento que importa. Em algum ponto do meio da audiência, quando o volume das movimentações financeiras não declaradas foi apresentado formalmente e o Dr. Fábio pediu uma pausa para consultar o cliente, Rogério e o advogado saíram da sala por 15 minutos. Quando voltaram, o Dr. Fábio pediu a palavra e disse que seu cliente estava disposto a aceitar termos próximos aos propostos pela parte contrária, sujeito a algumas negociações de prazo. Eu fiquei olhando para frente enquanto isso era dito. Não sorri, não cruzei os braços, não fiz nada que pudesse ser lido como triunfo, porque triunfo não era o que eu sentia. O que eu sentia era mais parecido com o fim de uma corrida muito longa, aquele momento em que você cruza a linha e para de correr não porque ganhou, mas porque chegou, porque você se permitiu chegar. Rogério me pediu para falar antes de sairmos do fórum. O Dr. Fábio havia ido resolver algo com o cartório, e a doutora Beatriz estava ao meu lado, mas levemente afastada, contato profissional. Eu disse que podia falar. Ele ficou me olhando por um momento, como quem está procurando por onde começar uma frase que não tem começo bom, e então disse, com uma voz que era mais baixa do que eu havia ouvido nele em muito tempo: Eu não achei que você fosse capaz disso. Eu o olhei e disse: Eu sei, esse foi o seu maior erro. Ele não respondeu. Eu peguei minha bolsa, agradeci à doutora Beatriz com um aperto de mão que ela transformou em algo mais, segurando minha mão por um segundo a mais do protocolo. E saí pelo corredor do fórum com aquele som específico de salto em piso de granito que ressoa de um jeito que parece mais definitivo do que qualquer palavra. Do lado de fora, o sol estava do mesmo jeito que havia estado na primeira vez que saí da delegacia, forte e irreal, e o mundo continuava com sua teimosia bonita de sempre. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Marlene com 3 palavras. Chegamos lá, nós. Ela respondeu em menos de 1 minuto com 4. Sabia que chegávamos. Depois mandei mensagem para o Tiago dizendo que estava saindo do fórum e que queria fazer aquele macarrão com molho de tomate que ele gostava para jantar. Ele respondeu com um áudio curto, a voz agitada do adolescente que nunca aprende a falar devagar. Mãe, faz o alho frito por cima. Você sempre esquece o alho frito. Eu mandei um áudio de volta dizendo que não esquecia, que ele é que inventava que eu esquecia. Ele mandou um emoji de risada. Guardei o celular. Entrei no carro. Fui para casa. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o fim de um casamento longo. E eu vou te contar porque acho que você merece saber antes de precisar descobrir sozinha. O silêncio que vem depois é diferente de qualquer silêncio que você já experimentou. Não é o silêncio vazio de quando você está sozinha num quarto e sente falta de alguém. Não é o silêncio pesado de quando há algo que precisa ser dito e ninguém diz. É um silêncio com textura própria, com temperatura própria, que no início você não sabe como nomear e que só depois de algumas semanas você consegue identificar pelo nome verdadeiro. Paz é paz. E paz, quando você passou tempo suficiente sem ela, tem uma presença física tão real quanto qualquer barulho. O acordo foi homologado pelo juiz numa quinta-feira de outubro, 2 dias antes do aniversário de Letícia. Eu fiquei sabendo por mensagem da doutora Beatriz às 14h37, enquanto estava no corredor do hospital fazendo anotações num prontuário, e tive que parar por um momento e apoiar a mão na parede, porque as pernas não foram tão firmes quanto eu esperava que fossem. Uma colega que passava me perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava ótima, que era a melhor quinta-feira da minha vida adulta. Ela me olhou com aquela expressão de quem não entendeu, mas decidiu aceitar, e seguiu em frente. Eu voltei para o prontuário. Mas por dentro estava fazendo uma coisa que não fazia faz muito tempo. Estava simplesmente feliz, sem peso nenhum misturado junto.
Os termos finais do acordo ficaram muito próximos do que a doutora Beatriz havia proposto inicialmente, com algumas concessões de prazo que ela negociou de forma que eu não precisasse esperar mais do que o razoável por nenhuma das parcelas. A casa ficou comigo, com um ressarcimento a Rogério que eu pagaria ao longo de 36 meses em valores que cabiam no meu orçamento sem aperto. O galpão foi avaliado e 50% do valor me foi reconhecido, a ser pago por Rogério em parcelas. A pensão alimentícia para os filhos foi estabelecida em R$ 4.200 mensais, com cláusula de reajuste automático. O ressarcimento dos R$ 22.000 foi incluído como dívida reconhecida com prazo de pagamento definido. E o reconhecimento formal da violência patrimonial nos autos, que Rogério havia resistido até o último momento através do Dr. Fábio, havia sido mantido como condição inegociável pela doutora Beatriz, e acabou ficando. Aquele reconhecimento não tinha valor financeiro direto, mas tinha um valor que eu não consigo medir em nenhuma unidade que eu conheça. Ele tornava oficial, documentado, parte permanente de um registro que qualquer pessoa com acesso aos autos poderia ler, que o que havia acontecido, que não foi exagero meu, que não foi fraqueza, que foi real, foi sistemático e foi errado. 18 anos de casamento documentado mais 19 de convivência não se dissolvem num único dia, isso também ninguém te conta. Eles se dissolvem em etapas, como aquelas pastilhas efervescentes que você joga na água e que vão borbulhando devagar até sumirem. A mudança das coisas de Rogério durou um fim de semana, feita com a ajuda de um irmão dele que eu nunca havia desgostado pessoalmente e que tratou a situação com uma dignidade silenciosa que eu agradeci internamente. Tiago e Letícia não estavam em casa naquele fim de semana, por combinação prévia, porque eu havia decidido que eles não precisavam assistir àquela etapa, que havia formas de proteger os filhos que não eram mentira, eram apenas escolha de timing. Quando o irmão de Rogério foi embora com a última carga no domingo à tarde, eu fiquei na sala por um longo tempo. A sala estava diferente, claro. Havia marcas na parede onde quadros tinham estado. Um espaço vazio onde a estante de madeira que era dele havia ficado por anos. Um silêncio diferente porque a disposição dos móveis modifica a acústica de um ambiente, e eu ainda não sabia como aquela nova versão da sala soava. Fiquei andando por ela devagar, passando a mão no encosto do sofá que ficou, parando na janela, olhando para a mangueira dos fundos que estava carregada naquele mês, cheia de frutos verdes que amadureceriam em algumas semanas. Meu pai havia plantado aquela mangueira. Não Rogério, meu pai. E ela havia crescido e florescido e frutificado, independentemente de tudo que havia acontecido dentro daquela casa, com a indiferença produtiva e bonita das coisas que crescem porque é isso que fazem. Fiquei olhando para ela até o sol começar a laranjear no horizonte. Depois fui ligar o fogão. Os meses que se seguiram foram meses de reaprender. Não de reconstruir, porque reconstruir implica que havia algo destruído, e eu não me sentia destruída. Sentia-me como alguém que havia estado num quarto com pouca janela por muito tempo e que estava se readaptando à luz natural, com aquela sensação inicial em que a luz parece demais e você pisca muito antes de perceber que, na verdade, é exatamente a quantidade que você precisava o tempo todo. Tiago completou 18 anos em agosto e entrou na Faculdade de Educação Física em fevereiro do ano seguinte, numa universidade pública de Campinas, pela qual eu não precisei pagar nada, mas pela qual chorei de orgulho na noite em que saiu o resultado, sozinha no banheiro, com a torneira aberta, porque continuo sendo o tipo de mulher que chora no banheiro, mas agora pelo motivo certo. Letícia está no 2º ano do ensino médio, vai bem em exatas para desespero meu, que nunca fui boa em matemática. E tem uma firmeza de caráter que às vezes me para no meio do que estou fazendo, porque eu olho para ela e vejo alguém que já sabe quem é de um jeito que eu só fui descobrir com 47 anos. E fico feliz e com um pouquinho de inveja boa ao mesmo tempo. Os dois adaptaram bem, cada um à sua maneira e no seu tempo. Porque crianças são mais resilientes do que a gente imagina quando a gente é honesta com elas e não pede que elas escolham lados. Fui honesta com os dois, no nível que cada idade pedia,
sem mentir e sem exagerar, e eles encontraram o caminho deles dentro de uma situação que nenhum deles havia escolhido. Tiago ainda tem um relacionamento com o pai, distante, formal, do tipo que acontece porque ele escolheu ser o tipo de pessoa que não corta sem tentar primeiro. Letícia ainda está processando, e eu dou a ela o espaço que precisa, porque processar no próprio ritmo é um direito que eu não tive, e não vou negar a ela. Iracema e eu continuamos em contato. Viramos aquele tipo de amizade improvável que nasce de circunstâncias que ninguém escolheria, mas que tem uma profundidade que as amizades nascidas de circunstâncias leves raramente alcançam. Ela mora em Hortolândia, trabalha como professora de educação infantil, tem um cachorro chamado Biscoito, que ela fotografa com uma frequência que eu considero excessiva, mas que eu entendo porque o amor precisa ir para algum lugar. A gente toma café por videochamada, uma vez por mês, e conversa sobre coisas que não têm nada a ver com Rogério, o que é a forma mais completa de superação que eu conheço. Quando a história que te conectou a alguém deixa de ser o único assunto de vocês. Patrícia foi a surpresa mais bonita de tudo isso. O processo dela foi reaberto com base no material combinado, e no final, ela conseguiu reaver 26 dos 38 mil reais que havia perdido, com os 6 mil de diferença reconhecidos como impossibilidade de recuperação integral, mas com a satisfação de ter o reconhecimento formal da lesão. Ela me mandou uma mensagem no dia em que o juiz proferiu a decisão que dizia apenas: "Obrigada por ter ido à delegacia." Eu li aquela mensagem 3 vezes. Depois respondi: "Obrigada por ter registrado na época, mesmo sem prova suficiente. Sem o seu registro, o meu caso seria diferente." Ela mandou um coração, eu mandei um de volta. Às vezes é assim, 2 corações numa tela pequena contendo uma quantidade de coisa que nenhuma palavra conseguiria carregar. Rogério, pelo que chega até mim pelos canais inevitáveis de uma cidade do tamanho de Campinas, onde todo mundo conhece alguém que conhece alguém, não está bem. Não vou mentir dizendo que isso não me afeta, porque me afeta, mas não da forma que eu esperava que me afetasse. Não me afeta com pena, nem com satisfação. Me afeta com aquela tristeza distante e impessoal que você sente quando ouve que alguém que você não conhece bem atravessou consequências difíceis por escolhas que fez. Porque é isso que ele se tornou para mim, finalmente. Alguém que eu não conheço bem. O processo de estranhamento é lento e real, e às vezes dói em lugares que eu não esperava, mas é honesto. E honestidade é o que eu escolho agora em tudo. O escritório dele está em dificuldade. As parcelas do acordo atrasaram por 2 meses no início do ano e a doutora Beatriz acionou o mecanismo legal previsto para esse caso, com uma velocidade que me mostrou que ela havia previsto essa possibilidade e se preparado. As parcelas voltaram a vir. Não vou fingir que não acompanho isso com atenção, porque financeiramente essas parcelas fazem diferença na minha vida, e eu aprendi, com custo alto, que ignorar dinheiro não é humildade, é descuido. A casa é minha de uma forma que não era antes. Não no papel, que no papel sempre foi dos dois, mas de um jeito que só você sabe reconhecer quando é. O jeito em que você anda pelos cômodos sem calcular o humor de outra pessoa, em que você pinta a parede da cozinha da cor que quer sem pedir opinião para ninguém, em que você deixa os sapatos no corredor ou não deixa de acordo exclusivamente com a sua própria vontade. Pintei a cozinha de um amarelo que minha mãe chamaria de alegre demais e que eu chamo de exatamente certo. Comprei uma poltrona de leitura que ficou no canto da sala, onde antes havia a estante de madeira que era dele. E à noite, quando os filhos estão nos quartos e a casa está quieta, eu sento nessa poltrona com um livro e uma xícara de chá e fico ali por quanto tempo quiser, sem me perguntar nada. A caderneta azul marinho está na gaveta da minha mesa de cabeceira. Não a releio com frequência. Mas sei que está lá, e às vezes, quando acordo no meio da noite e o escuro do quarto tem aquele peso que o escuro tem quando a mente não quer descansar, eu coloco a mão nela por fora da gaveta, sem abrir, como quem confirma que algo importante ainda está onde deixou.
Ela é o registro de quem eu fui e do que eu suportei, e de como eu não parei. Não vou jogá-la fora. Não porque preciso me lembrar da dor, mas porque preciso me lembrar de que sobrevivi a ela, e que sobreviver com dignidade é uma habilidade que se aprende e que, uma vez aprendida, não vai mais embora. Tenho 47 anos. Acordo às 5h45 toda manhã útil. Tomo café com o rádio ligado no volume baixo. Vou trabalhar num hospital onde sou boa no que faço e onde as pessoas me conhecem pelo nome dito com o tom que se usa para pessoas em quem se confia. Tenho 2 filhos que estão crescendo com mais saúde do que eu esperava quando o processo era mais pesado. Tenho uma amiga chamada Marlene que toma café com qualidade questionável e que eu amo de um jeito que não precisa de explicação. Tenho R$94 mil numa conta que só eu sei que existe, que não mexi, que estão lá como minha mãe deixou o dinheiro dela. Como saída, como possibilidade, como declaração silenciosa de que a vida pode mudar de direção e que é bom estar preparada. E tenho, pela primeira vez em muito tempo, aquela coisa simples e enorme que é acordar de manhã sem o peso de uma mentira que não é minha em cima do peito. Sem calcular o que dizer, o que esconder, o que fingir não saber, sem me perguntar quem ele é hoje e o que isso vai custar para mim amanhã. Apenas acordar. Apenas ser. Apenas minha. Se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, não é a vingança, não é o processo, não é o número do advogado ou os artigos da lei. É isso. Você sabe mais do que acredita que sabe. Aquele instinto que você chama de paranoia, que as pessoas ao redor às vezes chamam de exagero, que você mesma aprende a desconfiar depois de anos sendo convencida de que o problema está em você e não no que você está vendo, ele é real. Confie nele. Cuide dele. E se um dia você precisar, documente, porque nenhum homem, nenhum relacionamento, nenhuma promessa feita num salão de festas com rosas e Roberto Carlos e um bolo de 3 andares vale o custo de você deixar de ser quem você é. Dignidade não se negocia. Isso não é frase de bordão. É o que eu aprendi com 19 anos, uma caderneta azul, R$94 mil guardados em silêncio por uma mulher que costurava de dia e sonhava de noite que a filha um dia ia entender o que ela estava fazendo, e uma delegada que parou de escrever ao ouvir um nome e me olhou de um jeito que me disse, sem palavras, que eu não estava errada, nunca havia estado errada e que finalmente havia chegado na hora certa. Você também vai chegar. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é, uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.